Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai examinar aqui o plantio de cana-de-açúcar na Amazônia. É objeto de um projeto aprovado na Comissão do Meio Ambiente do Senado Federal e suscita uma grande discussão, uma forte polêmica, não apenas por questões produtivas, mas também por questões ambientais. Para nos explicar os antecedentes, o contexto em que se dá o debate em torno do plantio de cana na Amazônia, inclusive para a produção do etanol, o nosso convidado é o Dr. Cid Caldas. Ele é o diretor de cana-de-açúcar e agroenergia do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela presença. Prazer é todo meu. É interessante o tema é bastante palpitante, mas acho que o importante é a gente entender o contexto de quando foi criado o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar e o contexto atual. Então vamos começar por aí, porque fazem 5 anos que o zoneamento ecológico, né, que foi feito pela Embrapa, diga-se de passagem, recomendava as áreas em que era propícia, né, a agricultura da cana, nessa região da Amazônia Legal, e onde não era. Como era exatamente, por que foi feito esse zoneamento? Na verdade, o nosso presidente Lula, em todo o país que ele ia, em todo o fórum que ele discursava, ele enaltecia as vantagens do etanol brasileiro, o etanol de cana-de-açúcar. E isso, você tinha um momento da economia mundial que propiciava investimentos no Brasil. Em 2008, nós tínhamos em análise no BNDES, que é o maior financiador de projetos agroindustriais, nós tínhamos mais de 100 projetos de instalação de unidades produtoras de etanol, principalmente etanol no Brasil. A crise de 2000, então você tinha essa grande massa de recursos querendo investir no Brasil. E, na verdade, isso chamou a atenção do governo brasileiro que precisaria dar um norteamento, precisaria dar uma identificação de que áreas o governo iria priorizar, de que áreas o governo iria incentivar, com a preocupação em 3 focos. Era o foco social, ou seja, não iria se indicar áreas aonde você precisasse utilizar a mão de obra na colheita. Então, esse é um pilar. Segundo, econômico, não iriam se identificar áreas aonde você não tivesse uma produtividade que desse economicidade à produção de cana-de-açúcar e à fabricação de etanol. E o critério ambiental, a produção de cana não poderia ser vetor de desmatamento. Então, com base nesses 3 critérios, o Ministério da Agricultura, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente e com o auxílio da Embrapa, Conab, INEMET, uma série de órgãos, inclusive as secretarias de Agricultura e Desenvolvimento dos Estados, nós conseguimos elaborar esse trabalho que, para se ter uma ideia, ele conseguiu, só com a separação desses 3 critérios que eu coloquei, ele excluiu 91% do território brasileiro. 91%? 91%. Esses 9% do território brasileiro, com esses critérios, ainda conseguimos identificar 64 milhões de hectares que poderiam receber a cana-de-açúcar. Então, para se ter uma ideia, nós tínhamos naquele ano 8 milhões de hectares com cana-de-açúcar. Então, se nós identificamos 64 milhões de hectares a mais, não havia por que você indicar áreas que não eram propícias ou áreas que pudessem trazer alguma preocupação, inclusive no mercado internacional. Então, isso que balizou o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar. Passados esses 5 anos da realização desse zoneamento ecológico, quais são os resultados alcançados? O que mudou no contexto internacional? Que interesses de investimentos desapareceram em razões talvez até da crise que há nos países detentores de maior poder econômico? E o que levou hoje a essa situação em que no Senado Federal se aprova na Comissão do Meio Ambiente uma autorização para o cultivo de cana na Amazônia? Primeira questão do cenário. Aqueles 100 projetos, dos 100, apenas 5 ou 6 se viabilizaram.
Isso em decorrência principalmente da crise financeira. Causou desânimo. Causou desânimo, causou desconfiança. Não digo desconfiança do Brasil, mas, na verdade, o mercado internacional se recolheu. E é bom salientar que, quando nós fizemos o zoneamento, não existe restrição, nenhuma restrição a plantio em determinado lugar, A, B ou C. O que o zoneamento fez foi dizer o seguinte, olha, se você quiser instalar o seu projeto em uma área que está indicada no zoneamento, você tem acesso ao crédito. Caso contrário, não há financiamento você público. Não tem financiamento público para isso aí. BNDES. O que foi aprovado agora no Senado, ele é um pouco diferente daquelas áreas que nós não indicamos. Porque nós deixamos de indicar o chamado bioma Amazônia. Tá? É um conceito definido. A questão que o Senado aprovou agora, ele permite a expansão da cana na Amazônia Legal. É uma região muito maior do que nós tínhamos deixado de indicar lá atrás. Ou seja, tem áreas que já poderiam receber financiamento, receber projetos que não sofriam restrições. Ou seja, a área que o projeto abrange é muito maior do que nós tínhamos restringido lá atrás. Ou seja, se não se implantaram aí os projetos, não foi exatamente por uma restrição legal, mas sim por falta de investimentos concretos. Falta de investimento. Eu acho que talvez o mercado internacional que nós buscávamos, na verdade, ele acabou não se abrindo. Você tem hoje a Europa discutindo o seu nível de obrigatoriedade de mistura, ou seja, pode vir algum tipo de restrição ao etanol produzido no Brasil, independente do trabalho que nós fizermos, que nós realizamos lá atrás. Então, mas a restrição que há na Europa, o etanol brasileiro, é em razão de ser uma produção oriunda de uma matéria-prima considerada alimento, que é a cana-de-açúcar? Essa que é a grande discussão, né? Diferentemente dos Estados Unidos considerou o seguinte, o etanol, que ele tem uma captura de gás de efeito estufa, todo o seu ciclo de vida, maior de que 60%, ele é considerado um etanol avançado. Esse está identificado, o nosso etanol captura muito mais do que isso. Então, dentro dos Estados Unidos, ele tem uma classificação de etanol avançado. A Europa está dando uma outra classificação para o etanol avançado. É aquele etanol que não advém de uma cultura agrícola. Então, pode haver aí uma dificuldade da colocação, não só do nosso etanol, mas de toda a nossa produção de biocombustíveis, quer seja etanol de cana-de-açúcar, quer seja biodiesel de soja, por exemplo. Mas se houve essa retração dos mercados de etanol no plano internacional, qual seria, então, a necessidade de uma expansão tão drástica da área de cultivo da cana-de-açúcar, já que o mercado consumidor não está avançando ou se expandindo na mesma velocidade? O mercado consumidor externo. O interno está. Nós temos aí praticamente 90% a 95% de toda a produção de veículos leves no Brasil, eles são de veículos flex, que não estão utilizando etanol. Poderiam utilizar. Poderiam utilizar. Nós tivemos um problema de abastecimento nas 3 últimas safras. Primeira decorrente, 2008, 2009, foi da crise financeira, que acabou dificultando a renovação dos canaviais e por isso perdeu produtividade. 9 e 10, nós tivemos um problema de excesso de chuvas, que acabamos não colhendo aproximadamente 50 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. No ano seguinte, tivemos uma seca. Então, tivemos 3 períodos que acabou fazendo com que o Brasil viesse a importar etanol. Mas isso é um absurdo. O Brasil, um dos maiores produtores de etanol, importar etanol. Qual é a razão objetiva, concreta dessa... que é uma alteração muito súbita, né? O Brasil, o segundo maior produtor do mundo, né? Passa a ser importador de etanol, e especialmente dos Estados Unidos. Sim. Que é o etanol do milho. Parece um contrassenso, mas na verdade nós importamos menos etanol do que nós exportamos. Ou seja, em termos de balança comercial, ainda foi favorável a exportação do etanol. É vencedora ainda. É vencedora, entendeu? Agora nós temos aí um mercado interno brasileiro imenso para ser atendido. E recentemente ele se expandiu com a decisão de elevar para 25% a mistura
na gasolina do etanol. Isso. Ou seja, passado esses 3 anos de crise, hoje nós temos uma perspectiva de 10% a mais da produção de cana-de-açúcar. Com a elevação do nível de mistura de 20% para 25%, o mercado vai demandar 1,8 a 1,9 bilhões de litros de etanol a mais. Ou seja, essa produção a mais de cana-de-açúcar que está disponível, ela vai permitir que seja feito esse etanol e que ele seja consumido no mercado interno. Mas essa ampliação de demanda que o senhor caracterizou aí, ela justifica por si só a expansão para a Amazônia ou não haveria possibilidade de, através de um aumento de produtividade, com melhorias na implementação tecnológica nas áreas já aproveitadas, ou mesmo em áreas fora da Amazônia Legal, não totalmente aproveitadas, áreas inclusive degradadas, né, onde está a pecuária, que poderiam ser aproveitadas. Não seria essa a opção mais lógica e racional? Sim, mas aí você tem toda a razão. Quando nós identificamos 64 milhões de hectares, esses 64 milhões de hectares não estão na Amazônia. Tá? Então, você tem toda a razão. A expansão pode se dar aí, mas essa análise quem faz é o investidor também. Ele tem que ver uma série de fatores de escoamento, tudo mais, para saber onde ele vai expandir. Considerando essa questão escoamento, logística, o senhor acha que é na Amazônia que estariam localizadas as áreas mais propícias? Porque aí não está o principal mercado consumidor interno. Seria fundamentalmente para exportação. A logística de escoamento é considerada positiva? Não. E é fácil responder essa pergunta porque os investimentos hoje existentes estão em ampliação em unidades aqui no Centro-Sul, principalmente em São Paulo, aonde está o mercado consumidor. Claro. Uma unidade que se instalar naquela região, ela terá dificuldade de escoamento desse produto. É um primeiro ponto. Ela está longe dos centros de reparo de uma unidade dessa. Porque a unidade produtora, quando ela começa a produzir, ela produz 24 horas durante 6, 7 meses. Quando você quebra uma peça dessa, se você está em São Paulo, em 24 horas a unidade volta a produzir. Lá é um pouco diferente. Questão da manutenção. Manutenção, a mão de obra é diferente. Então, tem uma série de fatores que diria que, assim, para você produzir aqui na região Centro-Sul, São Paulo, ou mesmo nas áreas que estão sendo abertas, Minas Gerais, Mato Grosso Sul, Mato Grosso e Goiás, são áreas mais propícias do que aquela. Até porque, doutor Cid, vale lembrar que, se eu não estou enganado, mais de 16%, um pouco mais, da energia, da matriz energética do estado de São Paulo já é proveniente da cogeração com bagaço da cana, que é um elemento importante que não haveria na Amazônia Legal, por exemplo. É interessante, porque nós estamos aí com pesquisas não, na verdade nós estamos com a unidade produtora em Alagoas, entrando em operação em 2014, 2015, já produzindo de etanol do bagaço, não é mais do caldo da cana-de-açúcar. Qual é a mudança que se fez? É uma evolução tecnológica. Essa é uma evolução tremenda. Então, o bagaço era antes exclusivamente para a produção ou destinada ao gado ou para a produção da cogeração de eletricidade. 90% ou 95% era para a produção de energia elétrica. Então você está fazendo hoje etanol, vai fazer daqui a 2 anos o etanol do caldo, vai fazer etanol do bagaço e parte da palha hoje, porque a cana deixa de ser colhida queimada, então parte dessa palha que fica no campo, ela será direcionada para a indústria, para a produção de energia elétrica e para a produção de mais etanol. É um outro mundo, ou seja, nós podemos crescer a nossa produção de etanol sem precisar expandir áreas, sem precisar abrir novas frentes. Há um outro elemento que ainda não tem plena aplicação, que é aquela de produção voltada para a alcoquímica, né? Que seriam os plásticos, resinas, derivados, fibras, algo que seria, inclusive, digamos, um fator de competição com a petroquímica, com vantagens ambientais notáveis, mas ainda é um processo embrionário. Há empresas, grandes empresas, que já estão trabalhando nessa área, dizem que a Braskem e outras, a Petrobras mesmo faz pesquisas. Como é que o senhor vislumbra aí o horizonte essa área de alcoquímica? Olha, eu diria assim, que a cana-de-açúcar hoje em dia
você, com a mesma matéria-prima, você faz metade da cana-de-açúcar, você faz açúcar. O Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo. Devemos produzir nessa safra em torno de 34 a 35 milhões de toneladas de açúcar. Devemos exportar em torno de 20 a 25 milhões. Isso representa para a balança comercial brasileira um reforço muito grande de caixa. E diria que a alcoquímica é um novo mercado. Então, nós temos aí a alcoquímica, como você bem colocou, temos pesquisas com a produção de etanol à base de algas, que é um outro mundo. Então, são frentes e pesquisas que estão se abrindo para o Brasil voltar à liderança na produção do biocombustível renovável. É bom lembrar que a nossa matriz energética, ela necessita do etanol, independente de que fonte ele venha, porque os compromissos assumidos na questão do protocolo de Kyoto vai obrigar o Brasil a ter uma matriz energética mais limpa do que nós temos atualmente. E nesse caso, nesse sentido, há um reconhecimento internacional de que o etanol produz um combustível com menor impacto no efeito, na geração dos gases, que provocam o efeito estufa, né? Não, sem dúvida, isso aí todos os países reconhecem esse potencial do Brasil e todos os países estão buscando a sua forma de produzir etanol. Alguns com mais ou com menos competitividade, mas a gente vê que o futuro são os biocombustíveis. Agora, qual seria, doutor Cid, a dificuldade para que uma matriz energética tão importante como é a do etanol tenha até hoje digamos, a lentidão ou a impossibilidade, digamos assim, para a incorporação da agricultura familiar com uma produção regionalizada nos municípios, dando autonomia e geração de renda em regiões pequenas, também na produção do etanol? Não existe nenhuma restrição, isso não existe. E o tema é bem colocado porque hoje em dia, independente do tamanho da unidade produtora, se você produzir etanol, ele estando dentro das especificações técnicas da ANP, porque você não pode dar ao consumidor um produto que no final venha a prejudicar a locomoção, ou seja, a locomoção do veículo. Aonde for instalada essa unidade produtora, ela será recepcionada. A mesma coisa acontece com o biodiesel. Ele vem, a agricultura familiar tem um apoio muito forte. O etanol, não existe restrição, tem crédito disponível para que sejam instaladas microdestilarias para atender, inclusive, comunidades menores. Então, o Ministério da Agricultura, o governo vê isso com bons olhos. Não existe restrição. Nós não fazemos restrição ao investimento vultuoso, um grande investimento com um pequeno produtor. Não existe diferença. Porque, aparentemente, parece inexplicável que sejamos obrigados ainda a observar o turismo do álcool, né? O álcool é produzido lá a 3.000 quilômetros, faz aquela viagem, é altamente irracional e ineficiente, quando é possível desenvolver as economias regionalizadamente, né? Pequenas unidades municipais, tudo, gerando renda, trabalho ali naquela região. E fica sempre uma interrogação. Por que não é explorado isso ainda? Mas veja só o seguinte, todo investimento nesse setor é investimento privado, não tem investimento do governo. Então, se precisa que essas comunidades se organizem, as prefeituras se organizem e apoiem essas comunidades para que elas possam vir a produzir o etanol para ser usado naquela região, justamente para que não haja esse chamado passeio do etanol. Quer dizer que nós podemos dizer aqui que o BNDES responderia de forma afirmativa também ao pequeno, tal como responde afirmativamente, positivamente ao grande produtor de etanol. A qualquer projeto. Na verdade, ele quando faz uma análise de projeto, ele vê a viabilidade econômica, ele faz todo um estudo, independente do tamanho do investimento. Aí tenho certeza que não há nenhuma restrição por parte do banco em analisar um projeto. Agora, ele entra com a análise de viabilidade como entra um investimento grande e um investimento pequeno. Então, isso tudo é feito. Como não pode haver restrição na hora do consumo, também não há restrição na hora do crédito. Muito bem. Queria agradecer aqui a presença no programa Cidadania, doutor Cid Caldas, que é o diretor de Cana-de-Açúcar e Agroenergia do Ministério
da agricultura, pecuária e abastecimento. Muito obrigado pelas suas explicações. Estamos sempre de portas abertas. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado a vocês de casa que nos acompanharam. Caso queiram baixar esse ou outros programas aqui da TV Senado, olha aí na telinha uma forma de fazê-lo. www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.